amigos, então a gente pega agora as questões de preposição. Venha comigo. Questão 1. Então a gente tem aqui uma prova da UERJ, técnico em enfermagem. Olha só que mamãozinho com mel. A classe das preposições pode assumir diversos valores semânticos, preposição nocional, contribuindo para a compreensão do texto. No trecho, até o dia 29 de agosto, marcando até esse dia, é um limite temporal, não é? O uso da preposição expressa finalidade seria para, a fim de, né? Oposição seria o contra, causa seria o de, né? Agora a gente tem, ou então agora a gente tem limite, é um limite temporal, como a gente viu, né? A alternativa D de dado é a correta. Vamos pegar a próxima? Olha só. Questão 2. A preposição sublinhada no trecho, testes para dosagem de glicemia capilar, relaciona dois termos por meio de ideia de finalidade. Então, dosagem de glicemia capilar e testes, são dois elementos aí ligados pela preposição para, né? Cara, vamos pegar o contexto para a gente avaliar. A gente tem que julgar como C a certa ou E a errada. Nas farmácias, já há bastante tempo, os farmacêuticos estão autorizados a prestar serviços como acompanhamento do tratamento e educação em saúde. Eles também podem realizar procedimentos como aplicação de injetáveis, testes para dosagem de glicemia capilar, verificação de temperatura e de pressão arterial. Olha só. Eles fazem testes, terror, mas vem cá, eles fazem testes com qual intuito? Com qual objetivo? Ah, é para dosagem de glicemia capilar, a fim de realizar essa dosagem. Opa, então tem um valor de finalidade mesmo, terror? É por isso que você acertou. Muito bem. Vamos à frente? Pegar a próxima. Questão 3. O termo destacado na frase, pois, se for para chegar lá, que seja para continuar usando algo mais nobre do que apenas os polegares. Então, a preposição para forma uma expressão com o sentido de quê? Qual o valor dessa preposição aqui? Rapaz, se for para chegar, que seja com a finalidade de continuar usando algo mais nobre do que apenas os polegares, está vendo só? Então, nesse caso, a preposição para tem o valor de finalidade. Aqui, mamãozinho com mel. Eu mesmo posso colocar assim, ó, a fim de, com o intuito de, que seja a fim de continuar, né? Com o intuito de continuar. Vamos à frente. Questãozinha 4, olha lá. O termo destacado na frase, uma outra opção, recomendada pelo Instituto de Engenheiros Mecânicos em um novo relatório, seria o uso de sacolas de roupas de malha para reter os fios, a fim de reter os fios, com o intuito de reter os fios, com a finalidade de reter os fios, com o objetivo de reter os fios. Então não cabe modo, nem meio, nem tempo, nem lugar, mas sim finalidade, terror. Pô, mas aí ficou muito fácil. É isso aí, moçada. É assim que cai em prova. Olha a próxima. Questãozinha 5, mamãozinho com mel. Observe as frases seguintes. A preposição em, nessas frases, assume, respectivamente, o valor de. Que frases são essas? Então eu quero o valor semântico de em. Olha lá. O Museu da Língua Portuguesa ardeu em chamas. Rapaz, ela ardeu em chamas. Eita! Manter o padrão da Sala São Paulo em um país como o Brasil é quase um milagre. Em um país. Aqui eu tenho certeza que essa preposição em aqui, terror, tem valor de lugar, meu amigo. Tenho certeza. Vamos pelo mais simples. O segundo, ele falou respectivamente, né? Então, a segunda preposição em tem valor de lugar. Então, você já corta aqui tempo, já corta aqui modo, já corta aqui situação. Aí eu tenho situação e modo. Rapaz, o Museu da Língua Portuguesa ardeu, ele queimou, ele ardeu como? Em chamas. Então é modo, terror. Como ele ardeu? Rapaz, em chamas. Ele ardeu em chamas. Como? Em chamas. Então a gente nota aí o valor de modo. Venha comigo na tela, porque tem muita coisa para fazer ainda. Olha lá. Questão 6, trabalhando aí a preposição até.
O termo até, em destaque nas frases instituições como previdência e até democracia representativa podem entrar em colapso. Até o começo do século XIX, filhos eram um ativo econômico, expressa circunstância D. Opa, tenho certeza que você já pegou. Opa, peraí. Terror falou que a palavra até pode ser uma preposição que indica limite, né? Até segunda-feira eu falo com você, eu te ligo. Até segunda-feira. Rapaz, eu vou até ali e volto. Meu limite é aquele. Então eu marco um limite que pode ser temporal, um limite que pode ser espacial de lugar, não é? Beleza. Mas a palavra até também, como a gente comentou, pode ter um valor de inclusão, moçada. Um valor de inclusão. Até ele fez o exercício sozinho, rapaz. Inclusive ele. Então vamos analisar aí esses valores. Lendo novamente aqui essas expressões, olha só. Instituições como previdência e até democracia representativa podem entrar em colapso. Inclusive democracia representativa, está vendo só? Beleza? Então aqui eu tenho uma ideia de limite, de inclusão. Então eu tenho aqui, ó, inclusão. Agora, modo, cara, não dá. Modo, ele pediu aqui, né, essas expressões. Então, nesse caso, o modo não dá, beleza? Até o começo do século XIX, opa, então nesse caso eu tenho uma relação de tempo aí, né? Beleza, então modo em ambas as ocorrências não dá, né? Inclusão e tempo, respectivamente, que coisa linda, hein? Até aqui é inclusão, até aqui é limite temporal. Gostei disso aqui, hein, Terror? Gostei, mas a gente vai eliminando, né? O segundo não é modo, o primeiro não é tempo. O primeiro é inclusão, mas em ambas as ocorrências não cabe. Tempo em ambas as ocorrências também não cabe. Então, alternativa A, mamãozinho com mel, papando mais uma aqui, né? Nós papamos mais uma aqui com tranquilidade, não é mesmo? Então, venha comigo que tem muita coisa ainda. Vamos lá, pegando mais uma. Questão 7. Na frase, sendo obrigadas a excluir contas por suspeita de fraude. Veja, então alguém foi obrigado a excluir contas por suspeita de fraude, por causa disso, tá? Devido à suspeita de fraude. O termo em destaque forma uma expressão indicativa de, a preposição por marca pra gente o valor de causa, por causa disso, devido a isso. Questão 8. Policial Rodoviário Federal, Banca CESP, é aquela que a gente julga a afirmação como certa ou errada, tá? Olha só, em razão de significa causa, né? Se prestarmos atenção à nossa volta, perceberemos que quase tudo que vemos existe por causa, em razão de, devido a atividades de trabalho humano. Então a gente nota que a locução em razão de expressa uma ideia de causa, Terror. Pô, certíssima afirmação, por favor. Indo à frente. Questão 9. No terceiro quadrinho, esse que aqui está, nas 3 ocorrências, o sentido da preposição sem e o das expressões que ela forma são, respectivamente, o quê? Sem aborrecimentos, sem perda de tempo, sem a incômoda interação humana. E a gente viu na parte teórica ali, né, que a preposição sem marca o quê? Ausência. Ausência. E é natural, marcando essa ausência, então a expressão toda da preposição sem mais o substantivo posterior vai transmitir normalmente um valor de modo, né? É o que a gente ali teve a sugestão, que a gente observou, mas aqui a gente tem que observar o contexto. A primeira coisa é que a preposição sem marca para a gente um valor de anulação, sem, ausência, beleza? Então vamos lá. Negação e causa, adição e condição, ausência e modo, gostei. Falta e consequência, exceção e intensidade. Opa, vamos ler aqui o contexto. No futuro tudo vai ser moleza. Computadores vão realizar todas as tarefas. A gente só vai ter que apontar o que a gente quer e clicar. Nunca mais vamos ter que sair do conforto de nossas casas. Sem aborrecimentos, sem perda de tempo, sem a incômoda interação humana. Então nós vamos viver assim, desse jeito. Então a gente vai notar uma relação de ausência
e modo. Então, cada expressão disso daqui marca, no total, uma relação de modo. Beleza? Temos 3 elementos aqui marcando o modo. E isso foi permitido por conta do sem, inicialmente, que marca uma noção de ausência. Ausência de aborrecimento, ausência de perda de tempo, ausência da incômoda interação humana. O modo como vamos viver é esse aqui. Por isso, a alternativa C é a correta. Questão 10. O termo destacado na frase até o meme de amanhã. Até o meme de amanhã. Veja que a palavra amanhã já ajuda pra caramba, né? Sua foto beijando uma girafa virou meme e rodou o mundo na internet. Quer dizer que estou famosa? Você vai ficar famosa até o meme de amanhã. Opa, eu tenho um limite. Rapaz, eu vou ficar famoso até o meme de amanhã. Então eu tenho um limite temporal. Passou de amanhã, já não fico mais famoso, né? Já não estou mais famoso. Então, até o meme de amanhã marca uma relação de limite temporal. Então não é modo, não é inclusão, não é afirmação, não é intensidade, e sim tempo. Alternativa A é a correta. Vamos que vamos. Questão 11. Nas passagens do primeiro e do último quadrinho, para se preparar para o mercado e vou de olhos fechados pro, que significa para o corredor de Chocotone. Os termos destacados expressam, respectivamente, relações de quais sentidos? Então, vamos lá. Então, o para. Você precisa estudar para se preparar para o mercado. Então, para se preparar, tá? Ó, esse para. Cara, garoto, você precisa estudar. Qual é a finalidade de nós estudarmos tanto? Qual é o objetivo? Para se preparar para o mercado. Não é? Já estou super preparado para o mercado. Vou de olhos fechados para o corredor do Chocotone e dos brinquedos. Preparar-se para o mercado, com tal finalidade, não é? Preposição para com valor de finalidade. Vou de olhos fechados para o corredor do Chocotone, não? Passando por ele ali, beleza? Opa, o primeiro é de finalidade, a gente já percebeu. E o segundo vai marcar uma relação aí de direção, né? Então, para uma relação de finalidade, e eu vou de olhos fechados para o corredor do Chocotone. Eu vou em direção ao corredor do Chocotone. Fica fácil você notar que a alternativa D de dado é a correta, né? Questão 12. O termo em destaque na frase a ideia é evitar diagnósticos pela TV. A ideia é evitar diagnósticos pela TV. Por meio da TV, você utilizar o meio televisivo para tal. Expressa a ideia de quê? De meio. É o meio televisivo, né? Então, olha só. A ideia é evitar diagnósticos. Por qual meio? Pode ser por meio de muitos exames, mas também, nesse caso aqui, pela TV, pela internet. Então, por meio televisivo, beleza? Por isso a gente entende o valor de meio aí, cuidado com isso. Questão 13. Assinar a alternativa cujo termo para, em destaque, expressa a ideia de finalidade. Olha só, moçada, então a ideia aqui é o quê? É você notar, finalidade, com intuito de, com objetivo de, a fim de, para realizar alguma coisa, beleza? Então vem comigo na tela. A economia cresce encontrando soluções, em geral tecnológicas, para reduzir ineficiências. Cara, a economia cresce encontrando soluções com qual objetivo? Para reduzir ineficiências, com esse intuito. Cara, isso aqui é finalidade, terror. Beleza, a gente vai olhar as demais para a gente ficar tranquilo, né? Só vai procurar simplesmente qual o valor, nesse caso dessa preposição para. Tem valor de finalidade? Quem abandonou a roça foi para as cidades, foi para esse destino, né? Para esse lugar. Esse processo pode ser cruel para com indivíduos que ficam sem empregos. Nesse caso, cruel para eles, cruel para com eles. O ideal aí é cruel com essa pessoa, né, com alguém. E aí, para com
com esses indivíduos. Quer dizer, essa é a preposição para, transmite uma noção de direcionamento, tá legal? Então não é finalidade, fora. O mesmo vale para outros apetrechos, uma noção também de direcionamento. Vale para esses outros apetrechos, né? Não é a ideia de finalidade. Dá para descrever isso, dá para descrever isso. Nesse caso aqui, não é dar a fim de descrever, não é isso. Mas dá para descrever, transmitir então uma noção de consecução, de que é possível realizar. Então, alternativa A, como a gente mostrou anteriormente, beleza? Ok. Questão 14, né? A gente tem um texto, grande o texto. Aí a gente tem aqui em negrito, com advento, tá? E aqui a pergunta, a questão. No parágrafo, a preposição em destaque em com o advento de novas tecnologias, a expectativa é que as máquinas e os computadores passem a substituir outras tarefas. Forma uma expressão cujo sentido é. Então, toda essa expressão aqui tem um sentido motivado pela preposição com. Beleza? Então, vamos lá. Vou ler a partir daqui, ó, tá? Pra gente não ter que ler tudo, né? A cada ano, mais 240 mil robôs industriais são vendidos no mundo. E esse número tem crescido a uma taxa média de 16% ao ano desde 2010. Puxado principalmente pela China. Atividades rotineiras nas fábricas, como instalar uma peça, hoje podem ser feitas usando máquinas com os braços robóticos de baixo custo. Com o advento de novas tecnologias, como a inteligência artificial, os carros autônomos e a análise de grandes volumes de dados, o chamado Big Data, a expectativa é que as máquinas e os computadores passem a substituir outras tarefas que hoje só podem ser realizadas por pessoas. Veja bem, isso só é possível com o advento de novas tecnologias. A partir disso, então, nesse caso, mostrando que isso é a base de raciocínio, só é possível por causa do advento de novas tecnologias. Está vendo só? Beleza, terror. Nesse caso aqui, vai ter uma relação de modo? Não. De consequência? Não. De conformidade? Não. De causa, e poderia ser substituída por devido ao advento de novas tecnologias, né? Ou tempo, e marcando desde o advento de novas tecnologias. A gente poderia ficar de repente na dúvida, não é? Porque a noção mesmo é causa, por causa disso, e não desde o período em que houve o advento das novas tecnologias. Ele não quis marcar um elemento temporal, desde que isso ocorreu, não. Mas hoje em dia nós temos tais coisas por causa do advento da tecnologia. Porque hoje existe a tecnologia, beleza? Por isso a alternativa é a correta, é causa. Indo à frente, questão 15. O termo destacado na frase é uma centenária loja de departamentos dos Estados Unidos que se celebrizou, né? Ela se celebrizou, terror, por jogar seus preços na lua. Li mal pra caramba isso aqui, né? Fala a verdade. Eita! Vamos lá de novo. O termo destacado na frase é uma centenária loja de departamento dos Estados Unidos que se celebrizou. É mesmo, terror? Ela se celebrizou? Sim, rapaz, por jogar seus preços na lua. O que fez, né, ela se celebrizar é porque ela jogou os seus preços na lua. A gente entende, então, a preposição por como uma relação de causa, né? Alternativa B de bola. Questão 16, banca CESP, a gente vai simplesmente julgar como certa ou errada a afirmação. Escrita, secreta e submetida para construir as provas a regras rigorosas, a investigação penal é uma máquina que pode produzir a verdade na ausência do réu. Escrita, secreta e submetida a alguma coisa. Concorda comigo? Submetida a regras rigorosas, a investigação penal é uma máquina que pode produzir a verdade na ausência do réu. A correção gramatical do texto seria prejudicada se o trecho a regras rigorosas, então submetida a, fosse substituído por sob, baixo, né? Sob regras rigorosas. Ora, escrita, secreta e submetida sob, submetida a.
Então, submetida rege preposição a. É uma preposição relacional. Foi exigida pelo adjetivo submetida. Submetida a. E não submetida sob. Mas veja só. Ah, teu afirmação está errada, né? Não. A afirmativa está certa. Por quê? Vem comigo na tela. Porque ela falou que a correção seria prejudicada se nós colocássemos sob no lugar de a. Então é certa a afirmação por conta disso, tá? Questão 17. O termo destacado na frase ninguém deixa de falar comigo por falta de telefone. Cara, ninguém deixa de falar comigo por causa disso, porque por haver falta de telefone. Então a preposição por forma uma expressão com qual sentido? Ah, mamãozinho com mel, né? Devido a, por causa de. Ah, então a gente tem um valor de causa aí. Show de bola? Tranquilidade? Bom, moçada, deu para a gente perceber aí como o valor semântico da preposição é importante para os concursos, não é mesmo? E eu espero você para a nossa próxima aula. Um grande abraço, até mais!